Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, as pessoas que nos acompanham no plenário, os ouvintes da Dinâmica FM, os internautas. Mais uma vez é um prazer falar com todos vocês. Rapidamente aqui, só para enfatizar um assunto que a gente viveu na semana passada no nosso Brasil, de um fato assim que chamou a atenção não só do Brasil, mas do mundo, né? A condenação de um ex-presidente da República por possíveis irregularidades, possíveis problemas administrativos. Então, parece que a gente aqui distante, né, nossa longínqua Tanabi, isso, não sei o que isso representa para a gente, né? Eu acho que representa um momento de bastante reflexão. A gente está se aproximando de um período eleitoral. Então fica aqui a lembrança, né, de que tenhamos que sempre agir com responsabilidade, pensar muito bem em quem escolhermos para dirigir o nosso país, o nosso município, enfim, os nossos governantes. Foi assim um fato triste, um fato lamentável que a gente presenciou, né, que fez com que o país todo ficasse atento a esse acontecimento. Então a gente espera que essas investigações, essas punições não parem por aí, né? Que o nosso país tenha um novo rumo, que a nossa democracia cada vez mais se fortaleça, né? Mas que tenhamos um futuro diferente, né? Eu acho que tomara que isso sirva de exemplo assim de um início de uma mudança de comportamento dos governantes, dos políticos, né? Também do executivo, legislativo, de todos os poderes, né? E da população em geral. Então assim é um marco que a gente viveu, uma situação totalmente diferente que a gente viveu na semana passada, que vale a pena refletirmos bastante sobre isso. Então essa breve observação. Um outro assunto bem rápido que eu quero falar aqui, senhores vereadores, é a população. Uma matéria que saiu aqui no jornal Município desse final de semana, né, falando que Tanabi receberá em breve a construção de 184 casas do CDHU. Veja bem, senhores, essa promessa, essas casas do CDHU, né, talvez até para quem não acompanha bem de perto, essa discussão, esse assunto, ele vem sendo discutido, vem sendo debatido há tanto tempo, né, que eu estou no meu terceiro mandato como vereador, mas a gente acredita que pelo menos há uns 15 anos a gente vem ouvindo falar sobre essas casas do CDHU. É de conhecimento de todos que é assim, um dos melhores modelos de financiamento de habitação popular. Mas assim, que eu não consigo entender por que Tanabi até hoje não foi contemplado com essas casas, né? Olha que nós já vi tanta gente viajar para São Paulo, assina convênio, corrige, retifica, a Câmara já aprovou uma série de coisas, retificação de área. Me lembro que lá atrás o prefeito Zé Francisco comprou essa área, adquiriu essa área para a construção dessas casas, o prefeito Abel assumiu também, fez alguma coisa, aprovamos aqui recursos para se executar o projeto construtivo. Então, assim, tem hora que eu fico até um pouco preocupado, né? Por que Tanabi é uma das únicas cidades do estado de São Paulo que até hoje a gente não se beneficiou desse programa, que aparentemente é um programa interessante do governo do estado. Então, assim, dá a impressão que tem algumas forças ocultas, né, que vêm atrapalhando a realização dessa obra. Então, assim, a gente viu aqui mais uma vez essa semana, né, gera um pouco de dúvida porque vem se aproximando eleições novamente, né? Então, assim, a gente viu aqui o prefeito, o novo secretário, né, que assumiu, mais um secretário que assumiu na prefeitura. Tomara que não seja para essa finalidade, né, que esse secretário tenha sido indicado, amigo da gente, pessoas que a gente gosta, mas, enfim, fica mais uma dúvida aqui em relação à execução dessa obra, se realmente Tanabi vai ser contemplado com isso. Eu espero que sim, né, porque a população espera muito a construção dessas casas, né, e a gente também tem o anseio de que isso saia do papel realmente, porque é um programa bom, né, um programa de financiamento muito bom, um programa habitacional, né, de casas populares interessante, mas que infelizmente Tanabi, não sei porquê, não consegue, né, não consegue concretizar esse sonho. Então eu espero que seja a última vez que a gente vê uma matéria, né, falando que Tanabi vai ser contemplado com isso. E eu até gostaria de comemorar, né, faço aqui nesse dia de hoje
assim, acho que não sei se é uma promessa, né? Tomara que a gente venha, né, para dar essas casas. Acho que eu até vou dizer aqui que a gente, assim que essas casas, esse sonho tornar realidade, a gente poderia fazer uma festa, né, Pardal? Eu até me comprometo em doar aqui um alimento para a gente comemorar esse feito, né? Porque é um sonho que parece que não se torna realidade. Mais uma vez a gente viu aqui uma matéria, e tomara que isso não fique só no papel, que não seja mais uma promessa de campanha, né, que infelizmente a gente espera com tanta ansiedade. Quero aqui conversar a respeito de um assunto aí que não tem como a gente falar da ponte, né, dessa bendita ponte que nós tivemos o problema em Ibiporanga, né, e mencionado aqui pelo nosso companheiro Alexandre Bertolini, até de maneira bem incisiva, né? E eu queria, Alexandre, às vezes até só para ressaltar o papel verdadeiro do vereador. Eu acho que tem algumas pessoas que até confundem um pouco, né, aquilo que é de obrigação, aquilo que o vereador pode fazer, na verdade, né? Aquilo que às vezes ele é cobrado pela população, mas que às vezes ele não tem autonomia para executar alguma coisa. Que o nome já diz, quem executa é o executivo. Mas, às vezes, assim, o vereador ele é cobrado, às vezes ele não é entendido. Então, para algumas pessoas que às vezes até faz algum tipo de cobrança para o vereador, talvez ela tenha que se inteirar realmente qual que é a função, o papel do vereador, né? E aqui, em termos aqui da nossa Câmara, do município de Tanabi, eu vejo a nossa Câmara bastante atuante, né? Eu vejo aqui os vereadores, principalmente a bancada de oposição, que eu acho que é importante, ela faz parte, né? O contraditório é importante, ela é bastante atuante, e às vezes até com propostas assim bem pertinentes mesmo aos problemas que a gente enfrenta no nosso município. Então, fica assim, o vereador Xandão ficou um pouco revoltado, às vezes, com algumas críticas que recebe por parte de algumas pessoas que reivindicam algum trabalho, alguma melhoria para o município, e às vezes a gente, como vereador, não consegue transformar isso em realidade. Então, só para as pessoas entenderem que o vereador, ele cobra o executivo, né? E a gente investiga, a gente está sempre aqui fazendo requerimentos, está sempre pedindo informação. Eu analiso que a Câmara de Tanabi, ela é bastante atuante em relação a isso, só que dentro das limitações daquilo que compete ao vereador, né? Então, a gente tem que ter paciência, a gente tem que entender a população, às vezes tem que entender as pessoas, porque é natural que as cobranças existem, né? E a insatisfação das pessoas, da população, com alguns desmandos da administração municipal, federal, estadual, é bastante grande, e isso faz com que o vereador, pelo fato dele estar sempre próximo da população, às vezes ele está sempre em contato mais direto com o povo, ele é bastante cobrado. Mas eu particularmente, eu me considero uma pessoa que eu tenho interesse por tudo aquilo que eu acho que é de bom para o nosso município, aquilo que está errado a gente procura levar à administração, mas assim, deixar bem claro que às vezes o papel principal de tudo isso é do executivo, né? Então, assim, o vereador às vezes ele se irritou um pouco porque ele é cobrado e às vezes ele não consegue botar isso em prática, né? De repente até por alguma falha da administração, que eu analiso até que nada contra, mas a gente vem vivendo no nosso município uma administração com bastante falha. Eu acho que o prefeito ele tem que, eu já disse aqui numa outra oportunidade, que ele tem que dar às vezes um soco na mesa ali, chamar a atenção, dar uma balançada no galinheiro, porque tem muita coisa errada, né? Então isso reflete no vereador, né? E o vereador, como eu disse, ele é esse elo de ligação mais direto com a população, né? E como eu disse aqui no início, a gente falar dessa ponte, né? E o vereador Xandão até ele ficou um pouco revoltado, diz que Ibiporanga é uma região que sempre foi abandonada e que às vezes tem algumas pessoas que fazem política com isso. E eu até discordo um pouco dele, né? Porque se a gente analisar, Ibiporanga aquela região recebeu muitos benefícios, muitos investimentos ao longo nos últimos anos, né, Tonico? Nós tivemos uma estrada que segue até a Barra Mansa, melhoria do programa Melhor Caminho,
asfalto, tratamento de esgoto, que tem alguns problemas, mas ele foi executado, assim, de uma importância bastante grande. Então, assim, eu acho que falar que aquela região foi abandonada, eu acho que não. Então, eu até gosto muito daquela região, uma região muito próxima do nosso município, mas que ela não foi abandonada, não. Tem aqui uma certa discordância. Em relação à ponte, né, que infelizmente a população vem sofrendo com essa demora em se resolver isso não é fazer política não, mas é uma preocupação que eu tenho, e tive até aqui prestando atenção nos vereadores que me antecederam no outro tempo que nós falamos aqui, né, do procedimento licitatório que foi feito, que parece que teve algumas datas, foram aqui mencionadas pelo vereador Cristal, e que nenhuma empresa apareceu para executar ou trazer propostas para a execução dessa obra. E eu até acabei ficando, assim, com uma certa preocupação, né, que no momento em que a gente vem vivendo a falta de serviço, a falta de trabalho, né, falta de investimentos, principalmente do governo federal, quando surge um serviço, quando surge um trabalho desse, né, nenhuma empresa se interessou em executar esse serviço. Então eu me pergunto até, porque esse procedimento, ele tem um processo licitatório e tem um edital, né, que pede, que faz todas as exigências, né, para se construir essa obra. E eu fiquei até com uma dúvida aqui, será que esse edital não está muito carregado? Será que ele não está exigindo muito dessa empresa, né? E faz com que o empresário, a construtora que vem, ela acaba não se interessando em executar essa obra. Então não tenho conhecimento, veja bem, não quero aqui acusar ninguém, mas é assim, no mínimo estranho, né? Num período onde todo mundo está pedindo, pelo amor de Deus, para assinar um contrato com algum tipo de serviço, e a gente, nesse caso, não houve nenhuma empresa que participou. Então, assim, de repente esse edital exige alguma coisa que assustou um pouco, né, o empresário para executar essa obra. Então, assim, é uma observação que eu tive, né? Alguns outros vereadores devem comentar alguma coisa nesse sentido, mas isso me gerou uma certa dúvida em relação, né, o porquê dessas empresas não se interessar em executar essa obra. É claro que o edital, ele é que determina, né, valores, enfim, as obrigações dessa empresa que vai executar essa obra. Mas, no mínimo, é um pouco estranho, né? Mas a gente espera que nessa segunda chamada, nessa segunda abertura dessas propostas, né, que alguma empresa apareça, né, e que, se isso não acontecer, que o setor competente possa rever algum ponto que, de repente, isso não está, né, não está fazendo com que alguém tenha interesse em executar essa obra. Então, a gente torce para que isso seja agilizado o mais rápido possível, porque as pessoas que usam aquele caminho, as pessoas daquela região, né, tem uma preocupação muito grande em relação ao transtorno causado pela não reconstrução daquele espaço. Então a gente, né, torce para que isso tenha, assim, um desfecho o mais rápido possível e que aquilo ali se resolva. Né? Então, senhor presidente, hoje eram essas minhas considerações, né, e eu agradeço pelo espaço, pela atenção de todos, e a gente volta numa outra oportunidade. Desejo uma boa noite a todos.